Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu quero ter uma reflexão com vocês, certo? Sobre a abolição da escravidão no Brasil. Por quê? Porque essa semana foi a semana da abolição da escravidão no Brasil. 13 de maio de 1888 aconteceu a abolição da escravidão no Brasil. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou a escravidão no Brasil. Disso todo mundo já sabe, certo? Mas eu quero hoje ter uma reflexão com vocês. Se realmente a abolição da escravidão, conforme ela foi feita, se ela resolveu os problemas graves que o Brasil sempre teve de desigualdade social, de pobreza, de fome, de miséria, que veio desde lá de trás, da colonização do Brasil até depois da sua independência, em 1822, até acontecer a abolição da escravidão. Muito bem. Para que a gente entenda esse processo de abolição da escravidão, a gente precisa entender um pouco como funcionou o Brasil no segundo reinado de Dom Pedro II, que foi de 1840 a 1889. Então a gente precisa entender, certo, como que o Brasil funcionou nesses 49 anos de segundo reinado, de 1840 a 1889. Primeiro passo que eu quero falar com vocês é o seguinte: a economia do Brasil nessa época girava em torno do café. Então existia uma elite cafeicultora brasileira, escravocrata, certo? Com um trabalho escravo em cada fazenda, cada cafezal, com 5 milhões de escravos no Brasil, que começaram a entrar no Brasil desde o século XVII, quando o Brasil ainda era, sabe o que? Colônia de Portugal. Lá na cana-de-açúcar, nos canaviais do Nordeste. Eles eram tratados como uma mercadoria, como um objeto mesmo na época, certo? A princípio para os canaviais do Nordeste, né? Depois para mineração no século XVIII e para os cafezais do século XIX. Mas vamos focar agora no século XIX, aonde? No Brasil, segundo reinado, para a gente entender esse processo que se desenrolou no segundo reinado praticamente todo até chegar à abolição da escravidão em 1888, certo? Muito bem, vamos começar então. Então, a economia que o Brasil tinha nessa época era o café, e vinda da elite cafeicultora brasileira escravocrata. Então não preciso nem dizer que Dom Pedro II estava na mão dos cafeicultores, estava na mão dos barões do café, né, dessa elite cafeicultora que o Brasil tinha, que pagava os impostos, que sustentavam o governo, né, que sustentava a economia do Brasil do século XIX. Muito bem. E de outro lado nós tínhamos a Inglaterra. Ué, mas o que a Inglaterra tem a ver com isso? A Inglaterra, pessoal, é o seguinte: o Brasil ficou independente de Portugal em 1822, mas dependente da Inglaterra economicamente em 1822. Ué, Maurício, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês vão entender agora. O negócio é o seguinte: Portugal, com o rei Dom João VI, exigiu do Dom Pedro I uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Ele falou: só reconheço que o Brasil está independente de Portugal com o pagamento dessa fortuna, que na época era uma fortuna absurda. E o Dom Pedro, obviamente, não tinha esse dinheiro. O que Dom Pedro fez? Fez o empréstimo com a Inglaterra. Então, de 1822 para frente, o Brasil passa a ter uma dívida enorme com a Inglaterra, certo? E passa, sim, a ter essa relação com a Inglaterra e, enfim, não é simples você virar as costas para um país que te emprestou, na época, 2 milhões de libras esterlinas, que você está devendo. Dom Pedro II, pessoal, ele estava sofrendo pressões de dois lados. De um lado, a Inglaterra, que tinha se industrializado no século XVIII, que precisava de mercado consumidor, e a escravidão para a Inglaterra do século XVIII e XIX já não interessava mais. Porque eu costumo, em sala de aula, né, eu costumo falar o seguinte: gente, a gente tem que tirar esse romantismo da história.
Existem exceções, existem grupos de pessoas que pensam no outro, né, que são humanos e pensam no próximo, existem. Mas a maioria é interesse comercial, é interesse financeiro. Então a Inglaterra do século XVIII estava industrializada e precisava de mercado consumidor. E o Brasil era um grande potencial de mercado consumidor. Por quê? Pensa bem, 5 milhões de escravos. Se fossem libertos, seriam o quê? 5 milhões de trabalhadores assalariados, podendo comprar os produtos ingleses. Ah, mas para quem que a Inglaterra vendia então? Se o Brasil tinha 5 milhões de escravos, para quem que a Inglaterra vendia no século 18 e 19, depois que se industrializou? Vendia para a elite cafeicultora que o Brasil tinha. Mas, gente, não tem nem comparação de tamanho da elite cafeicultora para a quantidade de escravos que o Brasil tinha. Os escravos superavam em muito o número dos cafeicultores que o Brasil tinha. Então era claro que o mercado consumidor do Brasil escravocrata, do Brasil de escravos, era muito pequeno. Então, qual era o interesse da Inglaterra? Que o Brasil abolisse a escravidão, pagasse salário para os seus ex-escravos, né? Queriam se tornar o quê? Os trabalhadores assalariados e ampliar o mercado consumidor. Mas, de outro lado, Dom Pedro II também estava sofrendo pressões da elite cafeicultora brasileira, que não queria abrir mão, assim, certo, tão facilmente dos seus escravos. Por quê? Olha só como que vamos tentar chegar perto, certo, do tipo de mentalidade da elite cafeicultora do Brasil do século XIX. Vamos lá. Eles viam seus escravos, pessoal, como mercadoria. Eles viam seus escravos como hoje em dia, vamos supor, um fazendeiro vê um trator, vê um carro, vê uma moto, né? Eles viam o escravo como objeto, como mercadoria. Eles não viam os escravos como seres humanos, como pessoas, como gente. Ah, mas foi do nada? Assim, eles olharam para os africanos e acharam que era objeto mercadoria? Não, pessoal, isso foi uma construção histórica lá do século XVII. Eu vou tocar num tema aqui um pouco complicado de tocar, certo? Mas eu vou ter que abrir aqui um parênteses, mas para fechar aqui na frente. Infelizmente, a Igreja Católica, ela teve uma parcela de culpa, certo? Em transformar os escravos em animais, em objetos e animais. Por que ele teve essa parcela de culpa? Porque no século XVII, a Igreja Católica chegou ao cúmulo do absurdo de falar que o negro não tinha alma, que os africanos não tinham alma. Então, peraí. Falar que o africano não tem alma, falar que o negro não tem alma, é comparar os africanos aos animais. Isso sabe o que é, pessoal? Sabe o que é? Começou a demonização de toda a cultura africana, certo? Que também é um outro tema que numa próxima oportunidade eu posso até trazer pra gente conversar aqui. Enfim, então essa história é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Mas como construção histórica, o racismo como construção histórica, ele também pode ser desconstruído, certo? E é isso que tentamos fazer desde que aconteceu a abolição da escravidão aqui no Brasil. Mas enfim, vamos continuar. Então Dom Pedro II estava com esse dilema. De um lado tinha a Inglaterra pressionando para abolir a escravidão, porque ela estava de olho no mercado consumidor do Brasil, certo? E do outro, uma elite cafeicultora brasileira, escravocrata, preocupada em perder o quê? A mão de obra. Preocupada, vamos supor que eu vou alforriar os meus escravos, eu vou libertar os meus escravos. Mas quem me garante que eles vão querer ficar na fazenda, no formato de trabalhadores assalariados? Quem me garante isso? Em 1850, a Inglaterra deu um ultimato para o Brasil, Dom Pedro II. Falou assim, olha só, se o Brasil não abolir a escravidão, eu vou bombardear, eu vou derrubar os navios de guerra no Oceano Atlântico, certo? E a Marinha da Inglaterra, pessoal, não era para você diminuir, não. Que a Marinha da Inglaterra sempre foi uma potência mundial. Os navios de guerra da Inglaterra sempre foram os melhores. E ela falou, se a gente vê navio negreiro no Oceano Atlântico Sul, nós vamos derrubar, nós vamos bombardear.
O que Dom Pedro II fez? Fez a Lei Eusébio de Queiroz. Agora a gente vai entrar aqui, antes de chegar à própria abolição da escravidão, a gente vai chegar aqui, pessoal, nas leis para inglês ver. Vocês vão entender por que essa frase, né? Lei para inglês ver. Porque era lei abolicionista que, na verdade, na prática, não libertava os escravos do Brasil. Lei para disfarçar. O que Dom Pedro II fez? Fez a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a vinda de africanos para o Brasil, ou seja, que proibia a viagem de escravos da África para o Brasil. Então, pessoal, do tráfego negreiro, ou seja, do transporte de escravos para o Brasil, isso se transformou num tráfico, porque ficou proibido trazer escravos em navios, certo, no Oceano Atlântico. Então, Maurício, mas essa lei, Eusébio de Queiroz, ela libertava os escravos de dentro do Brasil? Não. Os 5 milhões de escravos dentro do Brasil continuavam a ser escravos. Ela proibia a vinda de novos escravos. Então, primeira lei para inglês ver, Lei Eusébio de Queiroz. Muito bem. Segunda lei para inglês ver foi a lei do ventre livre. Ela falava assim: todo escravo nascido a partir de 1871, ele nascia, todo filho de escrava nascia liberto, nascia livre, certo? Mas era uma lei para inglês ver. Por quê? Raciocina comigo, 1871, bebê vai para cafezal, recém-nascido vai para cafezal, criança de 1, de 2 anos vai para cafezal? Não. A partir dos 7 anos, 8 anos, que já ia para o trabalho escravo. Mas recém-nascido não é para cafezal. Então, libertar os recém-nascidos a partir daquela data não libertava também os 5 milhões de escravos que o Brasil tinha. Outra lei para inglês ver. Mais uma lei para inglês ver, que foi de 1885, Lei do Sexagenário. Falava o seguinte: todo escravo ou escrava, a partir de 60 anos de idade, já estava liberto. Gente, a expectativa de vida no século XIX era de, no máximo, para a população branca, rica, bem alimentada, né, que dentro do possível que existia na época de medicina, cuidava da saúde, era de 40, 50 anos de idade, 60, entendeu? A expectativa de vida de escravo era no máximo 40 anos, no máximo. Assim, aquele escravo mais forte vivia até os 40 anos. Praticamente nenhum escravo ia chegar aos 60 anos. Outra lei para inglês ver, Lei do Sexagenário. Bom, então a gente percebe que Dom Pedro II estava agradando a gregos e troianos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que fazia leis abolicionistas para acalmar a Inglaterra, olha, eu tô acabando com a escravidão, né? Daqui a 1000 anos não vai ter mais escravo, mas eu tô acabando com a escravidão. E, ao mesmo tempo, sem desagradar a elite cafeicultora brasileira. Mas isso começou a mudar também, pessoal, no segundo reinado, na segunda metade do século XIX, que foi também o segundo reinado todo, quando começou a surgir teorias pseudocientíficas, né, que de científicas assim de comprovação científica não tinha nada, pseudocientíficas na Europa, certo? Para, digamos assim, para reforçar o racismo, para reforçar a discriminação, para reforçar que a Europa, que o branco caucasiano era o melhor, não é? E as outras raças do mundo e tal eram raças inferiores, certo, pessoal? Então começou a surgir teorias das raças, que falavam, sabe o quê? Olha só que doideira, falava, na metade do século XIX para frente, falava que a desigualdade social que o Brasil tinha, que a miséria que o Brasil tinha, que a pobreza que o Brasil tinha, vinha da miscigenação das raças. Olha que doideira! E agora vocês vão ficar mais chocados com o que eu vou falar com vocês agora. Sabe o que esses pseudocientistas da Europa davam como solução? A solução para o Brasil e para as Américas, né, que receberam escravos e tal, que miscigenaram, é embranquecer o Brasil.
Então tem que vir europeus para o Brasil, certo? Para embranquecer, porque o branco é a raça superior, o branco caucasiano é a raça superior, certo? E eles falavam que na mistura das raças iria prevalecer o defeito de cada raça. Entendeu, pessoal? Então, pessoal, isso piorou muito. Por isso que a elite cafeicultora brasileira, no final do século XIX, já estava indo para a Europa, para a Itália, para a Alemanha, para trazer europeus para os cafezais, para trazer europeus para cá. Daí que começou o processo de imigração, de vir europeus para cá, para o Brasil, para os cafezais, no século XIX, porque eles queriam embranquecer o Brasil. Então vamos lá, vamos devagar, né? Para a gente juntar essas peças aqui do quebra-cabeça. Vamos nós aqui. A elite cafeicultora do Brasil, no final do século XIX, já queria ficar livre dos seus escravos, já queria a liberdade deles, sem perder a fortuna que pagou por eles, né? Vocês podem perguntar, por que então que não alforriaram os seus escravos? Não, ela queria ficar livre dos escravos, mas queria uma indenização do governo, queria alguma coisa assim. Quem, pessoal, continuou pressionando para permanecer com a escravidão foram os cafeicultores da classe média, que não tinham condições de ir na Europa e bancar e trazer em navios imigrantes europeus. O que acontece? 13 de maio de 1888, certo? Depois do Congresso do Brasil fazer elaborar a lei, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, a lei da abolição da escravidão no Brasil. Resolveu os problemas do Brasil? Não. Vamos pensar. Foi importantíssimo ter uma lei de abolição da escravidão no Brasil? Sim. Mas o que faltou na Lei Áurea? O que faltou na lei da abolição da escravidão de 13 de maio de 1888? A princesa Isabel, naquela lei, determinar, olha, agora vamos colocar artigo 1, está abolida a escravidão no Brasil. Artigo 2, e o cafeicultor, né, a elite cafeicultora, os cafeicultores terão que indenizar os seus ex-escravos, ou terão que dividir metade da fazenda com seus ex-escravos, ou ter que pagar tantos quilos de ouro, enfim, dar alguma maneira, né, proporcionar alguma maneira desses ex-escravos começarem uma nova vida. Porque o que aconteceu? 13 de maio de 1888, acabou a escravidão no Brasil, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Quem era a princesa Isabel? Filha do Dom Pedro II. Muito bem, assinou a Lei Áurea. Abriu os portões das fazendas, os escravos foram embora. E aí? Ficaram sem nada. Foram embora com uma mão na frente e outra atrás, certo? Ficaram sem ter para onde ir, ficaram sem rumo. Entendeu? E para piorar, o racismo que já existia no Brasil triplicou. Porque você para e pensa, agora com pseudocientistas falando que o problema do Brasil é a mistura de raças, né? Ou seja, vou falar de uma forma mais simples, né? Falando que branco tem que casar com branco e negro tem que casar com negro. Então, o que acontece? Piorou o racismo no Brasil, o racismo que já existia. Então, pessoal, essa reflexão que eu quero fazer com vocês hoje é a seguinte: precisamos continuar lutando diariamente para a igualdade, para o fim do racismo, para o fim de todas essas marcas profundas que ficaram no Brasil. É isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.